Sim. Olá, bom dia, 8 horas e 43 minutos. Essa é a sua Rádio Estarinho Santos, como você já está ouvindo e percebendo, com tudo novo, novo áudio, nova plataforma, novo aplicativo para Android e iOS. Você nos encontra, nos assiste, nos vê e nos acompanha todos os dias, 24 horas no ar, com muita música, prestação de serviço, e vem aí no jornalismo, um novo jornalismo mais interativo, com muito mais informação para você, além de várias dicas que você vai acompanhar 24 horas no ar. Não saímos do ar, ficamos no ar com você, porque nosso slogan já diz, a rádio que faz parte do seu dia, e às 8 horas e 43 minutos, uma informação quentíssima que chega agora, quem o governo, através do INSS, acaba de suspender o empréstimo consignado para aposentados e pensionistas. Então, você que estava pensando hoje ir a um banco, pedir aí somente a Caixa, o empréstimo consignado, não conseguirá. Aguarde mais alguns dias, pois essa determinação acaba de ser definida pelo INSS após aí os casos de fraude que acabaram acontecendo em todo o país. Hoje, quinta-feira, 8 de maio, dia da vitória na Europa, para lembrar que a rendição da Alemanha nazista de 1945, os alemães se renderam aí às forças contrárias ao golpe nazista de Adolf Hitler. Hoje também é o dia da Cruz Vermelha. Nosso abraço, nossa saudação ao pessoal que faz um bom trabalho na Cruz Vermelha, e dia do profissional de marketing. Eu diria que todo profissional de marketing, grande parte, é jornalista também, viu? Porque trabalha dobrado todos os dias. Ponto a ponto já está no ar pela Rádio Star News, nosso novo site. Acesse e já abre uma página para você também baixar o nosso novo aplicativo para Android e também iOS. Estamos aí no Facebook, daqui a pouco já também no YouTube. Você nos encontra em Rádiosnet. Logo, logo a Rádiosnet também repagina a nossa nova logomarca. Já entramos em contato aí pelo menos há 10 dias. E você terá tudo novo também pela Rádiosnet. Mas já nos ouve lá, já acessa o nosso site novo facilmente. Virginia, às 8 horas e 44 minutos. Só lembrando, agora há pouco, há 48 minutos, tivemos fumaça no Vaticano. Adivinha qual foi a cor? Preta. Começo parecia meio acinzentada, né? Causou uma certa dúvida, mas, segundo informações do Vaticano, 4 produtos químicos são utilizados na queima para produzir uma fumaça bem preta, para não ter dúvidas. Porque ontem, por exemplo, tivemos já ontem 2 ocasiões, hoje a primeira, por volta das 14 horas e 15, 20 minutos, horário de Brasília, temos uma nova queima, né? Uma nova sessão de fumaça. Fica a dúvida aí, a expectativa, né? Qual será a cor da fumaça? Daqui a pouco os nossos convidados podem até. Deixa eu pegar os convidados já, Virgínia, você passa o WhatsApp. O Aldo Neto está ávido por falar. Nossa, Aldo, bom dia. Estava falando bom dia. aí que eu queria até falar. Estou tentando lembrar os assuntos. Sabe o que é que esses cardeais estão fumando lá para ver essa fumaça aí? É proibido fumar nessa sessão do Vaticano. É proibido fumar Na nessa Capela sessão. Sistina tem uma plaquinha. Sei não, É proibido o hábito do fumo. Eu não sei, não. Só Agora que você deu outras notícias aí, o a INSS... suspensão do empréstimo consignado, agora há pouco, há 25 minutos atrás, pela Caixa Econômica, tem uma plaquinha, INSS, pedida do governo pelo INSS. Então, hoje, os nossos queridos aposentados não poderão sair correndo. Que estão corretíssimos. Você pega a conta da minha mãe, você se assusta com os empréstimos consignados. Minha mãe minha mãe é de 50, está beirando os 80 anos, ela quase não recebe porque tem um milhão de empréstimo consignado, porque vai estar lá, esse é um outro, oferece vantagem, a empresa que intermedia, que ganha, é um absurdo. Mas não era isso, eu falar alguma outra coisa depois que era importante. Aí eu falei tanta coisa assim que eu não me lembro tanto. Vamos lá, nós falamos da fumaça no Vaticano, falamos do empréstimo consignado. O que mais que eu tenho a falar? Algo aí que tu falou. Deixa eu colocar aqui o Maurício Franco na roda, gestor em finanças. Esse é o nosso Aldo Neto, produtor, jornalista. Candidato a Papa. Não pode, ele não teria os requisitos, porque candidato a Papa não pode ter nenhum tipo de relacionamento emocional, pessoal e sexual. Não pode. Já teve. Outrora, 2 papas tiveram, inclusive, sogra, né? Mas o Papa não estaria... Não pode publicamente, né? Essa publicamente, graças ao Papa Francisco, tá aí tem um monte de casos aí que Papa todo mundo Francisco sabe. Vai deixar saudade, torcedor do São Lourenço, né? E deixa eu colocar o Maurício Franco nessa roda, talvez o Maurício lembre aí disso, né? Eu falei dia da Cruz Vermelha, falei dia do profissional de marketing, todos os nossos jornalistas... lembrei, era isso. Desculpe, Maurício. Dia do profissional de marketing. Eu adoro a Rede Globo de televisão. Muito tempo eu não assistia, viu, Maurício? Sim. Mas aí, diante do remake
da novela Vale Tudo, que é uma das minhas novelas prediletas. Você não resistiu, Aldo? Não resisti, comecei a acompanhar. Eu estou vendo, né, eu estou vendo como a gente fazendo as comparações e vendo como está vindo o remake, como o país mudou. Porque a Odete Roitman era a grande vilã. Exato. Agora o grande vilão é o tal do Renato, hoje, dono na versão primeira revista, agora agência de marketing. Porque ele explora os funcionários. A diretora de marketing da agência de marketing tem que dividir a casa com mais 2. A diretora, que trabalha, não tem hora para trabalhar. Perde o namorado porque está trabalhando demais. Exploração. Entendeu? O abuso de poder, que ele conheceu uma moça, queria pegar, contratou ela de secretária, já pegou ela lá dentro. Ele está virando o grande vilão da história. E a gente simpatiza com a Odete Roitman. O que é a Odete Roitman? Mandar o filho morar na França, arrumar um marido para filho alcoólatra, para ela parar de beber e transar. Então, a Odete Roitman está deixando de ser vilã e o grande vilão está virando o Renato. Bom, já me deu uma ideia aqui, na Rádio Star News. E o que é a Solange Duprá, que é o nome da personagem? A diretora de marketing. Então, usando o exemplo que a Globo traz, que é uma verdade, o que o Renato faz é uma verdade das agências de propaganda. Entendeu? Ele está mostrando a verdade. A Globo é corajosa para fazer isso com quem leva anunciante para a Globo. Corajosa. Então, em nome da fictícia Solange Duprá, quero parabenizar todos os profissionais. Deixa só para provar aqui, a dona Rosana, aqui de São Vicente, falou assim: eu não vi a fumaça. É que aconteceu mais cedo. Está aqui, ó, dona Rosana. Vou pôr a imagem aqui, porque eu não gosto de ser mentiroso. Ó. Tá? A senhora precisa. Fumaça e muito preta. Maurício, você que enxerga bem a cor da fumaça? Preta. Ela falou que eu estou equivocado. Né? Fumaça preta, não sei. Tem muito dessa fumaça aqui na Praia em Santos. Ó, vou pôr nessa outra câmera aqui em 4K, gente. Olha aqui, ó. Virgínia, qual é a cor dessa fumaça? Eu estou em dúvida. Dona Virgínia, qual é a cor da fumaça? Me ajude aí. Um preto meio aguado. Mas é fumaça preta. Bom, depois de tudo isso, o Maurício agora vai se render. Maurício, quero primeiramente lhe parabenizar, sempre pelos seus comentários. Outrora já havia falado, porque ontem o superintendente da Caixa Econômica Federal, ontem não, a semana passada, mas ontem a informação acabou sendo confirmada pelo próprio governo. Ele havia dado como sugestão a suspensão do consignado, uma medida que seria interessante, e eu sempre prezo por uma instituição como a Caixa Econômica pela sua visão, né, para beneficiar ou ajudar as pessoas que lá realmente precisam. E aí acho que o INSS, alguém lá acordou e falou, peraí, a ideia já tinha sido dada, e o INSS acabou de suspender, então, o consignado. Não queira dizer que não teremos mais, mas nesse momento é de bom tom. Bom dia, e desculpa as nossas interrupções, a sua primeira fala, Vossa Excelência. E você tem que apresentar direito humano, que o Maurício trabalhou a vida inteira na Caixa Econômica Federal, está mais que gabaritado a falar sobre esse assunto. O Maurício teve uma passagem brilhante na Caixa Econômica Federal, inclusive foi trabalhar em Brasília, depois, por conta de seu conhecimento e seu preparo, também foi nosso secretário de Finanças de Santos, no momento que o ralo era desse tamanho, o ralo era gigante, e não estava segurando nada, e ele conseguiu encontrar. Bom dia, Maurício. Bom dia, Edu. Prazer estar aqui mais uma vez. Bom dia, meu amigo Aldo Neto. Aldo já começou a 1000 por hora hoje. Já começa, o nível já está alto. Não daria para ser papa. Não daria. Poderia. Criaria um rebuliço dentro da Capela Sistina. Exatamente. Nunca mais a Capela Sistina seria a mesma. E aquela fumacinha talvez tivesse outras cores. Provavelmente. Então, mas eu não fiquei em dúvida, eu acho que a fumaça é preta mesmo. Preta. E assim, eu estou impressionado. O Aldo falou da novela Vale Tudo e dos tempos atuais, e é verdade, dá para você fazer uma análise sociológica sobre o impacto de uma obra que está sendo a releitura de uma obra, né? E uma coisa que eu comentava ontem à noite com minha mulher em casa, sobre essa questão de como é que o mundo vê algumas coisas e como é que ele via, né, algumas coisas. E a questão do alcoolismo, por exemplo, né, também havia muito menos tolerância. Hoje em dia, eu acho que o alcoolismo ele é encarado muito mais como doença, muito mais como ele deve ser encarado, e que ninguém está livre de um problema como esse. Naquela época tinha muito essa coisa, não vale nada, não tenho força de vontade, aquela coisa toda e tal. Então, acho que esse é um exemplo, além do que o Aldo colocou aqui. Com relação à Caixa, essa é uma questão, né, do ponto de vista, quando o banco, especialmente o banco público, e eu falo porque eu
tive lá muitos anos, Correto. você tem uma discussão sobre você conceder o crédito para os menos favorecidos, e especialmente o consignado, que normalmente é o que tem de menor taxa em termos de produto de crédito de balcão. Corretíssimo. Ele tem nível de segurança para o banco também, porque é averbado em folha. Agora, de um lado, você tem essa necessidade de dar esse crédito, o banco de fazer crédito, porque, afinal de contas, esse é o negócio do banco, mas sem haver um desequilíbrio social que decorre de um desequilíbrio financeiro das pessoas, especialmente os aposentados e pensionistas de baixa renda. Tanto que a legislação define um limite, que agora eu confesso que eu não me recordo se está entre 35% ou 40%, que é o máximo que ele pode ter. Exato. Justamente para não comprometer completamente a renda, impedindo que a pessoa compre comida, por exemplo. Como o Aldo disse, alguns aposentados e pensionistas têm mais do que 1, 2 ou 3 consignados, até mais. Então, essa é uma limitação. E considerando tudo que aconteceu agora desse escândalo, da fraude do INSS, né, de que se colocou, se veio a imprensa agora, é claro que é de bom tom suspender esse tipo de empréstimo, porque você não sabe exatamente qual é o tamanho do rombo, né? E como é que as pessoas vão reagir em relação a isso. O governo dá os primeiros sinais de que vai fazer o levantamento, de que vai devolver automaticamente, para ninguém ficar correndo indo em agências bancárias, nada disso. Mas o que se espera é que isso seja resolvido. E essa medida é uma medida preventiva de evitar maior prejuízo ainda para essa população dos aposentados e pensionistas. Ao longo do programa a gente vai comentar isso e outros assuntos também, como também ontem, né, tivemos a reunião do Copom e os juros subindo mais uma vez, e a Selic chegando a 14,75% ao ano. E o maior patamar em quase 20 anos. Daqui a pouco a gente vai falar isso, Maurício? Já quer comentar esse fato? Só antes eu queria dar uma notícia, então, que é o seguinte, o Rio de Janeiro, viu, Vitória? Virgínia, mandar um abraço, um beijinho para a nossa Vitória. O Rio de Janeiro não é para amadores. Depois do show de Lady Gaga, né, que tem uma série de questões que estão sendo tratadas, e o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, está preocupado, inclusive, deve ter reunião nos próximos dias, para o próximo show do ano que vem. Mas olha o que aconteceu, hein? Rio de Janeiro. Jogadores do Flamengo sofrem tentativa de assalto, segundo a própria assessoria de imprensa do clube. O goleiro Rossi, por exemplo, teve o carro atingido por tiros. Segundo sabe-se, o crime aconteceu na linha amarela, em Bom Sucesso, depois que os atletas desembarcaram no Rio de Janeiro. Eles tinham viajado para o jogo da Copa Libertadores, na Argentina, e retornaram. E o goleiro Rossi teve seu carro alvejado por vários tiros na linha amarela. E, segundo sabe-se, né, após esse desembarque no aeroporto, no final, houve até protesto de torcedores. E o goleiro, onde estava, inclusive, caminhando ali pela linha amarela, caminhando não, estava transitando com o seu carro. E, de acordo com o clube, alguns tiros acabaram acertando, né, o carro. O roubo acabou não sendo concretizado, pois o goleiro tem um carro, segundo informações, blindado, então não acabou sendo atingido. Em nota, o governo do Rio de Janeiro, a polícia do Rio de Janeiro, diz que só foi informada após a ocorrência e está investigando para ver se consegue obter mais informações. É lamentável, né? O Rio de Janeiro, a linha amarela, já tive a oportunidade de algumas vezes passar por ali e é bem complicada, principalmente no período da noite. Aldo, essa é uma situação que a gente também começa a observar, confunde-se criminalidade, insegurança, muitas vezes os próprios atletas e os próprios times de futebol acabam sendo vítimas disso, e mistura-se o que é protesto com relação à campanha de um time, o Flamengo que ontem somente empatou pela Libertadores jogando fora, né, jogando na Argentina, havia perdido para o adversário de ontem, né, que foi o Central Córdoba, e aí complicando-se na Libertadores. Agora, resultado em campo não pode também não pode se transformar em violência fora. Sabe, se a tentativa de assalto está errado. Aí eu pergunto para você, cadê a polícia? Exato. É isso. Sabe? Agora eu quero, por exemplo, isso acontece no Flamengo, né? Que a polícia do Rio, apesar de termos filmes aí relatando a eficiência da polícia do Rio, é evidente que ela não funciona. Sim. Mas aqui a de São Paulo tem que dar parabéns, porque quando teve a suposta invasão do CT Pelé, a gente pôde ver, Maurício, como a nossa polícia aqui é equipada, como o Santos é um paraíso. Graças ao eficiente, eu estou sendo irônico, para quem não está entendendo, o eficiente trabalho da polícia militar. Teve uma suposta invasão do CT Pelé,
Pararam 30 viaturas da Polícia Militar lá. Eu não vejo essas viaturas pela cidade, mas no CT Repelar apareceram 30. Apareceram 50, 60, 70 soldados da Polícia Militar lá, que, pasmem, ficaram a 2 quilômetros da conversa da torcida. Tem as imagens. E quem tem disponibilidade? A própria torcida organizada. Está no Instagram da torcida organizada. Então, quero dar parabéns à Polícia Militar por estar adotando a cidade de Santos esses equipamentos. Afinal de contas, aqui na cidade de Santos, ninguém é roubado. Ninguém rouba celular na praia. Ninguém vê ninguém armado. Parabéns ao secretário executivo de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que coincidentemente é vice-presidente do Conselho do Santos, segundo o vice-presidente, o nosso querido doutor Oswaldo Nico Gonçalves, que também faz uma bela pizza lá na Sala VIP Pizzaria. Sim. Porque nessas horas que você precisa da polícia, né? Afinal de contas, o Santos não tem dinheiro para ter segurança, né? Não. A gente precisa do apoio da polícia. Sim. Então, nessa hora que a gente vê como a cidade de Santos tem policial. Pena que o povo não enxerga, né? Vale ressaltar o povo deve estar cego. Vale... Se sou o doutor Colombo Barbosa, eu faço um atendimento. Ele já tem lá a Clínica Visão do Bem lá, que faz eu amplio esse trabalho, porque o povo não enxerga esse trabalho maravilhoso. Eu estou pensando seriamente em ir lá também. Vou mudar meu oculista, porque eu não consigo ver a Polícia Militar. Agora o Aldo foi. Mas no Santos eles aparecem. Aqui em São Paulo. No Santos eles aparecem. Aí, e dão entrevista. E sabe o que falam na entrevista? Polícia, o tenente, acho que é Maurício, coincidentemente. Olha, não sei se teve invasão, porque a gente sabe da relação da Polícia Militar com os clubes, tá? Eles foram convidados... Mas nós ficamos à distância porque não aconteceu nada. Aí eu fico imaginando. Mas eles entraram. Todo mundo diz que a torcida. Não, o portão estava aberto, estava tendo jogo. Aí eu fico imaginando se tem um na torcida, que a torcida organizada é pintada como criminosos, né? É verdade. Todo é criminoso, bandido. Se tem um bandido mesmo na torcida organizada com uma faca lá que se revolta qualquer, e fura o jogador do Santos, e a Polícia Militar a 2 quilômetros não pode assistindo. Né? Faz o quê? Então, sabe, é lastimável. Aí eu quero pedir desculpas ao prefeito Rogério Santos, sabe, Maurício? Eu fico aqui falando que ele é louco. Outro dia falei para a secretária de Segurança Pública dele. E continua alvo de críticas aí de alguns vereadores, né? Já vai deixar de ser? Já. Opa, peraí, deixa eu ter uma informação. Porque é o seguinte, aí vale... Já vai deixar de ser? Aí eu fico criticando ele. Outro dia no Boturão falei para ela, daqui a pouco a senhora vai pedir um helicóptero para o prefeito. Porque ele fica botando dinheiro da prefeitura nisso, e a obrigação de segurança pública não é da prefeitura, é do governo do Estado. E o nosso povo é tão burro, Edu, eu estou me prolongando, mas já vou... O povo é tão burro, porque tu vai ver as pesquisas de aprovação. O governador Tarcísio está reeleito aqui na Baixada Santista. E o VLT não funciona, a segurança pública não aparece, a prefeitura tem que botar dinheiro, mas... Ele está reeleito, é maravilhoso. Mas o governador prometeu, junto com o Guilherme Derrite, algumas viaturas novas para a Baixada, e elas chegaram. Estão todas estacionadas no CT Repelé, para quem quiser. Elas chegaram. Então tem muita gente que me cobrou aqui. Mas vamos fazer o seguinte: vamos tomar aquele cafezinho, vamos ao intervalo, na volta com calma. O Maurício Franco. Tá calmo, Maurício? Tranquilo. O Maurício sempre. A única coisa que não me tira calma hoje em dia, Edu, chama-se Santos Futebol Clube. Depois eu queria ouvir a opinião do Aldo com especialista, porque, olha, a minha filha me fala, pai, você não desistiu ainda? Eu falei, não desisto, porque eu sou um torcedor, mas realmente está bem complicado. E ontem eu recebi a informação que o Conselho vai se reunir para aprovar ou não. Hoje? Então, não é para aprovar ou não. Segundo o edital de convocação, é para tomar conhecimento. Então, tomar conhecimento não tem votação. E aí não tomou conhecimento ainda, vai tomar conhecimento com a possível parceria entre Santos e WTO. Do contrato. Esse assunto é novo, né? Eu já perdi a noção de quantas vezes. Acho que o Santos podia colocar. Sabe quem era o presidente quando começou esse assunto? José Carlos Pérez. Já passou Pérez. É isso aí. Rolo, Rueda. Já estamos no quarto presidente. Eu acho que o Santos poderia colocar uma chaminé em cima do CT, com fumaça, branca e preta. Já temos as cores que ajudam. Exatamente. Né? E aí,
Abemos estádio. No CT não, na Vila. Aqui na Vila, bom, vamos querer que vai. Mas pode ser na Vila também, ia ficar bonitinho. Abemos casa ou não abemos casa? Né? Uma chaminézinha em cima da Vila Belmiro. Se sair preta, deu zebra. Se sair branca, aí se sair rajadinha. Tá no caminho, tá no forno. Aí seria uma boa ideia, né? Eu vou fazer o seguinte, vou um rápido intervalo. Deixa eu mandar um abraço para o Paulo César, presidente da Associação Comercial de São Vicente, ao Cacau da Tudes. Deixa eu mandar os parabéns aqui ao prefeito de São Vicente, Caio Amado, que agora é pai. Né? Agora é pai da dona Melissa, né? Mais uma vicentina, e que ela tenha muita saúde, né? Parabéns ao prefeito e à sua esposa, né? A primeira dama do município de São Vicente. Eu quero dar parabéns também à Câmara de São Vicente, sabe? Eu estive lá nessa terça-feira. Você esteve em São Vicente? Fazia muito tempo que eu não ia. Fiquei impressionado com a qualidade dos servidores, qualidade. É muito boa a Câmara. Excelente e a Câmara equipamento. De vereadores. E qualidade dos vereadores também. Estive lá com o presidente Wagner Cabeça, com o vereador Vinícius Cocão. Vou convidar para participar aqui, mas a Câmara excelente de São Vicente vereador. É uma referência. Outro dia, se é uma matéria que foi no Estadão, é a Câmara mais antiga das Américas, primeira Câmara Municipal das Américas. Eu sou do tempo que precisava ter a Polícia Militar que fez esse trabalho, precisava estar lá na Câmara de São Vicente lá e encher a viatura. É verdade. Eu sou desse tempo. Fiquei surpreendentemente bem surpreso São Vicente que se organizou, veja, para ter um edifício só da Câmara, não foi o trâmite de Santos que demorou muito para se ocupar e ter um prédio, mas isso aconteceu também, né? Mais às 9h04, rápido intervalo, lembrando, hein? A dona Sônia perguntando, só às 14h30, fumaça branca ou preta, ela achou engraçadinha a minha piadinha aqui, diz que na Vila Belmiro uma chaminé ia ter que ser bem grande, né? Ia ter que ser grande, não é de ser pequenininha também. Deixa eu mandar um abraço também aqui para o nosso querido Emerson Dias, engenheiro, gerente da Rifibras. Um abraço especial ao nosso querido Marcos Muniz, CEO da M Muniz Logística. Também aí ao Roberto Barroso Filho, né? Pô, como ele é construtor, quem sabe ele poderia dar uma ideia de fazer uma chaminé definitiva, né? Nada de improviso. Nosso querido Barroso não pode nem só dar ideia, ele pode propor no conselho, que ele é o primeiro vice-presidente do na conselho. Verdade, o CT Rei Pelé, construído pela Engie Plus, reforma a Vila Belmiro Engie Plus. Engie Plus, verdade. Lembrar, verdade, que é fato, né? Então tem que lembrar. E depois que o Barrosinho fez essa reforma lá, que já se vão quase 20 anos, ninguém fez mais reforma nenhuma. E a qualidade das reformas foram tão boas que preserva a Vila Belmiro, né? Teve lá um lambi-lambi que fizeram lá alguns espaços da Vila Belmiro, camarote, um lambi-lambi lá. Fizeram um lambi-lambi lá. Mas... Retrofit. Mas o Maurício, antes desse, eu vou rápido intervalo, mas o Maurício. Eu não deixo nem intervalo. Vamos lá, você que trabalha com economia, quem muito deprecia quer o quê? Quer comprar. E mais baratinho, né? Com certeza. Como diz o amigo... Muitas vezes isso faz parte do processo psicológico da venda e da compra. Né? É aquela história que você vai na Turquia, aí você vê um tapete lindo, aí você chega lá e pergunta, quanto é tapete? Aí o comerciante fala, tapete sai $3.000. Aí você fala, não vou levar. Não, volta aqui, 2.500. Ah, não, eu vou ter que pagar imposto. Não, 1.800. Com aquele jogo de conversa, o tapete cai para $500, você leva ele tranquilo, e olha que é caro. Estou errado ou certo, Maurício? Eu não sei, porque eu nunca fui para a Turquia. Mas tá no sangue do cara. Se você não pedir desconto, ele vai estranhar. Ele vai se ofender. Ele vai se ofender, exatamente. Eu quero a barganha, exatamente. Para você comprar tapete, né? Será que vai ter barganha entre Santos e W Torre? A W Torre, antes de eu tomar nota, diz o seguinte, ela quer se transformar na maior empresa revitalizadora de estádios. Os 2 próximos projetos, Morumbis... Estranho, porque eu não vejo eles... Porque eles não vão na Caneleira, em Eurico Moça. O Eurico Moça agora vai ser reformado aí pelo grupo Peralta. Shopping novo aí, né? É verdade. Mas por que não vão, né? Só vão no Morumbi, no Palmeiras, no Santos... Aqui querem, começa tem uma conversa com a Ponte Preta, teve uma conversa com o Vasco da Gama. Vamos discutir isso. Vou rapidíssimo intervalo e volto já, não sai daí. Vamos falar dessa reunião do Copom e muitas outras informações também, né? Como a gente tem aqui para falar a respeito do que tem acontecido na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. Volto já. Estão falando do CT, que não acontece nada há 20 anos. Agora temos o CEO Neymar Pai para resolver isso. CEO. Que tá em... Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas.
profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Eng Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia, Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com/. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Eng Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife. Uma gama de serviços completa, a M Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneiras. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. Querido, porque é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? Um mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre da tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191. O telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 97408-5990. Ronaldo, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, graças a Deus, sempre cheio, e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria do Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo,
Um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como aprendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002, né? Aqui em Santos, desde 2007, né? Eu tenho mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, nos países da União Europeia já fiz alguns trabalhos lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando para o nosso. Então, vamos olhar para pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer com essa capacidade, ao mesmo tempo com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui, ele já esteve na Alemanha. Repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. E ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Já estamos de volta às 9h03 na sua Rádio Star News com o nosso ponto a ponto. E obrigado aí pelo carinho ontem, né? Muita gente comentando no nosso painel do Porto, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, alô Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, lá na beiradinha, né? Os portos de Santa Catarina, lá são 5, hein? E como muito bem disse ontem o Emerson Dias e também o Vladimir Matos, Santa Catarina está se transformando hoje num ponto atrativo para vários armadores e, literalmente, será em breve aí o maior ponto, já está sendo, né? De acolhimento aí, de estadia e passagem de contêineres em todo o território nacional. Mas estamos falando em nome de Muniz Logística, soluções em comércio exterior, Engie Plus, construtora e incorporadora, onde a qualidade faz a diferença. Conheça os residenciais Bali, o verdadeiro, na Poste de Souza, e também o Piazza. Eu vou falar do Piazza Torino daqui a pouco, mas você vai conhecer o Ilha de Paros, na Epitácio Pessoa 111. O Piazza Torino, da Engie Life, construtora e incorporadora também, do Grupo Engie Plus, na João Fredo 363, quase ali no canal 5 já, né? E vem com o Palácio de Nápoles, na esquina do VLT, onde você tem a Campos Melo e a Rodrigues Alves também. Falando também em nome de M. Rocha Contabilidade, o Aldo Neto, por exemplo, ele faz uma declaração de imposto de renda que leva 3 dias para ser iniciada e completada. Eu nem faço mais. E a M. Rocha faz para você pelo 3022-3942. Mandar um abraço para Marcelo Rocha, para a Lucília, para o André e para todo o time da M. Rocha. Eu saio daqui a pouco, Virgínia, vou para a Escola de Astrologia, pedir para o Jorge a Márcia Bernardo, fazer um mapa astral de nascimento astrológico da vida, porque não está fácil. Cada uma pior que a outra. Mas se você quiser fazer, inclusive seria bom mandar o Aldo Neto para Votuporanga, Virgínia. O que você acha? Fenômeno do algodão com a dona Edelarzil. Se eu for no Jorge lá, ele vai se assustar. Ele nunca mais vai fazer mapa astrológico. Eu acho que não. O Jorge está aberto a tudo, né? O Jorge, ele fará. Dá uma ligadinha lá no 997-467839 ou no 3394-9714 e marque com a Jaqueline o seu mapa astrológico ou cursos. E dá tempo ainda, dia 14 agora, tem o Fenômeno do Algodão em Votuporanga, interior de São Paulo. Fenômeno do Algodão que eu já fui. A Virgínia também estivemos lá, a convite do Jorge. É impressionante o que a dona Edelarzil faz naquele tanque com algodão. E olha que eu sou curioso, olhei por baixo, por cima, do lado, taquei a mão lá. Não tem nada, gente, a não ser algodão e água. E aquela peneira dela. Fantástico. E também nosso querido Ronaldo Hammer. O querido Ronaldo, que é o melhor martelinho de ouro do Brasil. Esteve 12 anos na Europa, passou por Estados Unidos, por México, trabalhou com as montadoras como BMW, Audi, Volkswagen, Seat, Ford. Faz por você o que só ele mesmo sabe. Na Comenor Martins 191, pelo 974085990, você faz as fotos, vou repetir, 974085990. O principal do Ronaldo Ramos é que ele faz uma fulinaria artesanal. Na verdade, ele é martelinho de ouro, ele evita que você faça, ele tem fulinaria com profissionais, mas... Olha, impressionante, e a oficina dele nunca está vazia, sempre lotada, cheia. E eu fico Isso quer dizer feliz. O quê? Que o povo bate muito carro ou que todos vão lá? A cidade é As duas coisas, talvez. Não, inclusive a gente vai... Viu, Virgínia? Já põe aí na nossa programação de convidados, ou o Fifi, ou a Luciana Beck. É impressionante a sua capacidade. Nós estamos no mês de maio, o mês amarelo. Luciana Beck deu uma entrevista excelente. Ela é muito boa, profissional. Vamos convidá-la para vir aqui. Porque... Eu ia te sugerir, convida também. Tem um amigo jornalista muito bom que sabe do setor, o Lucas Tavares, convida também. Grande profissional. Trabalhamos na mesma época no Jornal da Tribuna, eu na Tribuna, né? Lucas
Tavares. Está residindo, se eu não me engano, em São Paulo. Tá com uma agência em São Paulo, muito bom. Está com uma? Agência profundo conhecedor do trânsito da cidade. Sim, senhor. Nunca parou carro em lugar proibido. O Aldo gosta de... Trabalhado na ironia. Com ironia ele gosta de confusão, né? Mas um abraço amigo, aí. Um abraço ao Não, um abraço. Grande, competente, grande profissional. assessor de imprensa da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Olha aí, então um abraço ao Lucas Tavares aí, mas vamos trazer aí um profissional para falar, porque as pessoas... Está faltando consciência, né? As pessoas não respeitam mais semáforo, faixa de travessia. Alô, motociclistas. Por que tem acidente com tanto motociclista? Presta atenção, amarelo é atenção, verde você passa e vermelho você para. Você se formou em engenharia de tráfego? Nem quero. Nem quero. Então não para de dar aula de trânsito, que daqui a pouco vamos discutir com você. Não, mas tem coisas para melhorar. E as ruas não podem aumentar de tamanho, e você tem mais veículos, potencialmente falando, pelo número de habitantes. Mas vamos direto para Brasília, com o nosso querido Maurício Franco. Ontem tivemos reunião do Copom, e lá em Brasília ficou aquela coisa, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E já havia uma suspeita de um percentual menor, né, para o aumento da taxa Selic. E tivemos ontem a reunião do Copom. Daqui a pouco, inclusive, eu vou falar do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Daqui a pouco a gente fala, mas ontem... Toda vez que eu venho aqui, ele fala de economia, Maurício, ele fala do Roberto... É paixão. Não, é que o Roberto Campos Neto anunciou que volta ao mercado de trabalho em julho. Em julho, vamos chegar lá. Ele estava desempregado, estava com a pena dele danada, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre... Mas... Não estava desempregado, não. Dá a informação correta. Não. Ele estava no quarentena. Ele estava em quarentena. Sabático, pago pelo dinheiro público. Então, mas aí ele não poderia ocupar nenhum cargo oficialmente. Enquanto o Maurício explica, eu vou pegar a câmera. Então, tá bom. Mas, Maurício, o Copom subiu os juros da taxa Selic ontem para 14,75 ao ano, né? É o maior patamar em quase 20 anos. Vale lembrar que esse maior patamar, eu estou falando de 2006, e governo, coincidentemente, do presidente Lula. Uhum. E a gente esperava, e tinha muita gente que acreditava em 1 ponto percentual, ficou em metade disso, mas, segundo falas do Gabriel Galípolo, o atual presidente do Banco Central, a tendência é que tenhamos agora um aumento menor, que seja refreado, né? E qual ficou essa sua expectativa? O que você sentiu? E há, inclusive, comentários ontem, novamente, do Armínio Fraga, e eu estou ficando sem cabelo já quando eu vejo o Armindo Fraga falar, e eu quero a sua fala, Maurício, por gentileza. Bom, esse quadro, no começo do ano, já havia um desenho mais ou menos desse quadro, né, de um período de aumento, a gente já vinha sendo aumentado, eu acho que voltou a aumentar, se eu não estou enganado, em setembro do ano passado, né, parou aquela fase mais estável, e começou a ser aumentado, e a expectativa agora é que em maio, justamente essa reunião de ontem, ele fosse aumentado, sim, já tinha inclusive constando na última ata, que havia uma previsão de continuidade do aumento da taxa de juros. A grande pergunta é, na próxima reunião, né, como elas são 45 dias, vai ser no final, na segunda quinzena de junho, exato, se isso acontece ou continua ocorrendo ou não, né? O detalhe, toda vez que eu venho no programa, invariavelmente a gente fala de taxa de juros. Exato. Eu acho uma taxa altíssima, eu acho que é um pouco daquela coisa de munição para matar elefante matando formiga. Então, dose cavalar do remédio. Exatamente, dose cavalar do remédio. Quando eu falo em 14,75, se você tirar aí por volta de 5% da inflação, você fala que uma aplicação de renda fixa pode dar 10% ao ano de ganho real, né? Isso, evidentemente, implica no aumento da dívida do governo, né? Porque o governo emite títulos para captar dinheiro no mercado, contendo como base a taxa referencial, né, que é a taxa Selic. E isso, evidentemente, impacta na economia, encarecendo o crédito, né? Encarecendo o crédito, as empresas investem menos, porque muitas delas dependem de capital de terceiros para investir, e isso acaba deixando de ocorrer. A economia deixando de investir, deixa de gerar mais empregos, né, aumentar a massa salarial, enfim, com todos os efeitos que tem na economia. Eu espero, né, acho até, isso é opinião minha, sim, que na próxima da reunião de junho, talvez se aumentar, aumenta a 0,25, ou talvez não aumente nada, porque o quadro em relação à questão da inflação mudou também. Patamar alcançado ontem. Eu acredito que sim, eu acredito que não chegue a 15%, eu acredito que pare por aí mesmo, porque
o quadro em relação a janeiro mudou um pouco ali no horizonte da economia. Ô Maurício, antes de passar a palavra para o nosso querido Aldo Neto, a gente viu ontem várias manifestações, muita gente preocupada, economistas citando o impacto, e eles entendem justamente o que você falou, perfeito, mas que o governo tem que fazer a sua parte, com urgência, não está fazendo, contendo gastos públicos, onde está o patamar da dívida pública do governo hoje, e o governo tem enfrentado dificuldades com isso mesmo, e veja que o ministro hoje, Fernando Haddad, é uma figura praticamente você não vê. E quando faz algum comentário, é um comentário que não muda nada, não traz nenhum tipo de reflexo positivo para a economia. Tivemos recentemente aí algumas falas de CEOs de grandes bancos do Brasil comentando, Itaú, Bradesco, que o governo tem ido mal na lição de casa, feito isso proporcionalmente, e a gente até ontem, mais uma vez, ele repetiu, eu já havia falado a questão 2 semanas atrás, o outro ex-presidente do Banco Central, o Armínio Fraga, e ele declarou o seguinte, ele veio a público dizendo que o aumento da taxa Selic conturba mais a economia, mais é necessário, é um remédio amargo, como você bem disse, porém ele cita, de novo ele cita aqui a questão do salário mínimo, e eu acho que é uma questão que eu gostaria de ouvir você, o salário mínimo deve ser congelado por no mínimo 6 anos, apenas com um reajuste pequeno, não com reajuste real sobre a inflação, e ele ainda diz que o próprio governo tem que mexer nos gastos tributários. Se não conter os gastos tributários, a economia vai sofrer e ele falou, talvez não entremos em recessão, mas cairemos na vala comum. Próximo a isso, com estabilidade, uma economia que não vai conseguir crescer mais, não vai passar dos 3 pontos, e nós vamos ter uma produtividade caindo cada vez mais, e o Brasil deixando de crescer de forma real. Tem razão o Armínio Fraga ou ele está sendo exagerado? Olha, eu acho o seguinte, esses analistas, especialmente quem já esteve lá, como o Armínio Fraga, normalmente não é uma opinião absolutamente isenta, e a gente sabe disso. Pois não. Então, assim, e tem a ver com a linha econômica com que esse economista segue. Do ponto de vista do governo, o Lula sempre achou que um pouquinho de inflação não fazia mal a ninguém. Então, assim, mantém a questão do aumento real do salário mínimo, que eu acho correta. Eu acho que essa conta não tem que ir para as costas de quem ganha pouco, do cara que ganha R$1.400, R$1.500 por mês aí. Eu acho que o aumento da massa salarial, o aumento real é algo importante, sim. E para o governo, primeiro que o governo do Lula, por ser um governo de esquerda, já tem naturalmente aversão a cortar gastos. Sim. Especialmente quando se fala em folha de pagamento de servidores e tal. Já é um posicionamento até ideológico em relação a essas questões. Então, não há nem assim sinalizações da intenção de fazer esses cortes. Aí o mercado, que olha só um lado da questão, olha só para o lado do seu próprio bolso, para não falar que a nossa querida Faria Lima, sim, ele faz uma análise assim, os caras não dão nem sinais, nenhuma sinalização de ter um projeto de equilíbrio de gastos e tal. Então, nós vamos precificar essa questão. Então, tem que levar essas coisas todas em consideração, O maior problema que tem que ter a ver um equilíbrio aí, entendeu? Se a gente fala em 5% de inflação, qual que é o limite, até onde eu tenho que ir na taxa de juros? Isso depende de vários fatores, não é uma conta única e tal. Não. Então, isso que eu vejo. Agora, é complicado, porque vamos lembrar o seguinte, essa taxa ela só teve alta assim em 2006. Isso. 2006 é o governo Lula. O que aconteceu em 2010? 4 anos depois, a taxa tinha baixado, o Brasil cresceu, como não crescia há muitos anos, o Brasil cresceu 7,5% em 2010. Quase batendo 8 ali. Ou seja, a visão do Lula, aí é a opinião totalmente minha, evidentemente, a visão do Lula é o seguinte, foi assim que a gente fez e deu certo, tanto que 2, 3 anos depois a gente estava bombando e a Dilma foi eleita com uma certa tranquilidade exatamente, no final de 2010. O mundo mudou. Exatamente. A economia mundial mudou. Exatamente. Até a novela mudou. Então, mas aí, Maurício, pegando esse aspecto, e o Aldo pode comentar, a gente vê uma preocupação hoje dos prefeitos. Quando a gente traz aqui, por exemplo, o secretário Leocádio, ele cita, Santos tem um certo conforto, mas é um certo conforto policiado pela sua secretaria. Se você abrir os braços demais, você cai em empréstimo, você vai acabar não cobrindo a sua folha. Então,
Os municípios que ainda têm essa condição, é o caso de Santos, e eu vi vários secretários, tenho assistido vídeos, dizendo, olha, não sei com a reforma tributária e com a economia do país, como nós vamos poder tocar a obra, manter saúde e educação, e essa transferência de responsabilidades. Muitos municípios do Brasil têm comentado isso. Então, você tem essa questão econômica que vai trazendo problema. E como aí, é que vai comprar helicóptero para a Secretaria de Segurança de Santos? eu não vou nem chegar tanto, porque o helicóptero não é barato. Agora, o que nós vemos no panorama? Fica-se pensando no Congresso Nacional. Hoje, por exemplo, eu recebi manifestações pela manhã, doutor Roberto Monteiro, eu esqueci do senhor. O senhor mandou às 5h30 da tarde, está acordando cedo, hein? Ele falou, Eduardo, mais uma vez os nossos deputados estaduais, né, a nossa Alesp, vão prestigiar quem não precisa prestigiar nesse momento, que é mais uma vez um aumento, cobrir despesas de quem está no judiciário em São Paulo, no estado de São Paulo. Ele diz, eu como desembargador aposentado não concordo, porque a gente já tem uma remuneração digna. Ele diz, primeiro vamos olhar o todo, não apenas uma classe. Um abraço, doutor Roberto. Esqueci de comentar, o senhor fez aqui. Ele sempre tem essa consciência, ele diz que está ficando tão triste, né? Porque ele é pontepretano de nascimento e virou santista de coração agora, por morar aqui já há 6 anos. E ele diz, inclusive, em relação à economia, não é possível tolerar mais isso, e até em alguns momentos ele citou aqui a Simone Tebet, com sua indolência, e ele diz que me parece que Fernando Haddad não consegue mais trazer nada de novo. Ele fala para ele mesmo. Tem razão, doutor Roberto? E ele sauda a sua presença aqui mais uma vez, doutor Roberto. Maurício é convidado especial, e o Aldo, ele diz que o Aldo é uma figura doce e, ao mesmo tempo, picante do programa. O doce eu não sei, mas picante é mesmo. Doutor Roberto, um abraço, é sempre um prazer tê-lo com a gente. Sem dúvida, eu queria também fazer um comentário em relação a isso, que o judiciário, o que eu vejo mais complicado, além disso, é importante te ver alguém que é do judiciário, sim, né, sim, reconhecendo isso, falando, nossa, tem uma boa remuneração, porque vamos combinar, é uma vergonha o que acontece. Realmente é uma vergonha. Em nível nacional, né? Em nível nacional, né? De defesa de penduricalhos, de remunerações que extrapolam o teto do tem juízo salário. ganhando aí 700 e poucos mil reais no acumulado. É uma coisa que não tem o menor sentido, né? E para o país é muito triste. Com todo o respeito que eles nos mereçam, né? Exatamente. Agora, aí a gente fala o seguinte, existem 1000 problemas, eu estou falando do judiciário, então vamos para o outro lado agora. Sim. Eu estou falando do executivo, que você pode criticar um monte de coisa, como a gente acabou de fazer aqui, do não controle de gastos e tal. E o legislativo? Saiu uma notícia, até achei que o doutor Roberto ia falar dessa notícia, quando você começou a ler, da questão do aumento de 18 novos deputados federais. Essa é uma outra questão. Eu abri aqui para falar disso. Mas eu quero dar parabéns, porque a Câmara Federal, pelo menos, está sintonizada, está criando emprego. Só que vai gerar 67 milhões a mais na conta de um governo. É um absurdo. E nem o argumento de que você tem que, com a mudança da população, você tem que reequilibrar. Sim. Mas você não precisa reequilibrar. Eu parei para ver isso. Eu vou comentar então depois. Eu abri aqui, Maurício. Eu abri aqui. Diga lá. Tamanho da bancada por estado, como é e como vai ficar. Por exemplo, o Acre tem 8 deputados, vai continuar com 8. O Alagoas, de onde surgem grandes lideranças políticas do país na Câmara Inesquecíveis. Federal. Nosso querido Renan Calheiros. Sim. Nosso querido Fernando Collor. Nosso não, seu. Nosso querido Arthur Lira, ex-presidente agora. Eminência Parda da Câmara Federal. Também não vai aumentar, hein? Parabéns, que não estão legislando de causa própria. Exato. Tem 9, vão manter 9. O Amazonas tem 8, vai para 10. Talvez eles querem dar representatividade para os jacarés, lá da Amazônia, para as tartarugas, para o Boto Cor-de-Rosa. Talvez eles possam se eleger nessa situação. Parece que aumentaria. Quem perde é Rio de Janeiro. O Ceará vai aumentar 1. O Rio de Janeiro vai aumentar 1. Ceará vai aumentar 1. Santa Catarina, Goiás vai aumentar 1. Minas Gerais vai aumentar 1. Mato Grosso tá precisando, vai aumentar 2. O Pará, hein? O Pará do Barbalho. Importantíssimo estado brasileiro. De 17 vai para 21. Aumenta 4. Ai, que beleza. 4 cadeiras a mais, né? Paraná vai aumentar 1, de 30 para 31. Santa Catarina. Rio de Janeiro não aumenta e nem pede. O Rio Grande do Norte vai aumentar 2. Santa Catarina vai aumentar 4, de 16 para 20. Olha aí. E até acho que está bem desproporcional, porque como é que pode
Pernambuco tem 25, Santa Catarina tem 16. Exato, e Santa Catarina hoje Isso é um erro. pujante financeiramente. Sergipe não vai aumentar, São Paulo vai manter os 70 e o Tocantins não vai aumentar. Não tem uma vaguinha mais para São Paulo, não? Então, mas o que vai aumentar o total é de 18, né? São isso, 18. De 513. Mas, na verdade, essa é redistribuição e implica também em algum estado. Não é redistribuição. Tem perda. É aumento. Então, esse é o mas problema. tem estado que perde. O Rio de Janeiro, por exemplo, vai perder. Não perdeu, não. Não vai perder, não. 46, manter 46. Vai manter? Matéria Da Globo.com. Porque ontem falava-se do Rio de Janeiro perder 1 ou 2 cadeiras. Não vai. Se fosse fazer algo sério, o que é sério? E deveria ser. Pegar o censo do IBGE. Exatamente. Isso. Esse ajuste... Isso aqui não é sério. Isso aqui As necessidades vão se acrescentar e não diminuir. Isso aqui é aquela história. Precisa ver conta final deveria ficar a mesma. Só um reajuste interno para atender os limites e a mudança da população. Né? Como a gente também está enfrentando... Porque e aí tu tocou no ponto, sobre tudo que ele estava falando de economia, Edu. Só o doutor Roberto parabenizando a lembrança do Maurício, a sua agora, dizendo que é outra excrescência, aumentar cadeiras sem diminuir nada. Enquanto a gente está aqui, está lá o presidente Lula, o Haddad... Na Rússia. Que é professor de economia, portanto, imagino que tem alguma capacidade para lidar com isso. Sim. Tem informação para isso. Tentando fazer conta, porque o aumento de bancada aumenta também as verbas impositivas. Isso ninguém falou. Ponto número 1. E ninguém falou que esses deputados deveriam estar discutindo o pacto federativo, que é o que você colocou. Sim. Porque não dá para... Porque aqui nesse país, ao longo das últimas décadas, a gente fica empurrando a atribuição para cidades e não mandando recurso. Exato. Nos anos 80 foi a saúde. Sim. Saúde não era manda, e não redistribuiu isso. Jogaram para o município. Nos anos 90 foi a educação. Quantas escolas estaduais viraram municipais? Muitas. Só pega a Santos, por exemplo. Minha mãe é professora estadual de carreira, dava aula na escola dos Andradas. Hoje é uma escola municipal. Exato. Ou seja, taxa que o município banca. E agora, desde de 2010 para cá, é segurança pública. Sim. Só que ninguém diminui gasto, ninguém repassa verba. Por quê? Porque aí é aquela história. E o povo é burro. O povo não tem educação e cultura. Porque o povo vota assim. Porque o sistema eleitoral que o povo aprovou no plebiscito de 93 chama presidencialismo. Você elege o presidente para executar, o legislativo para criar leis e fiscalizar o presidente, sim, e o judiciário para fazer valer as leis que são criadas no legislativo. Era isso. Só que a maioria da bancada federal, da Câmara Federal à época, era parlamentarista. Ao pode perderem na vontade popular, começaram a fazer emendas à Constituição. Cria o período de cara que cria essas emendas impositivas, que virou uma vergonha nacional. O que acontece hoje? Vou dar os exemplos práticos. Todo mundo mete o pau no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ele toma decisões que não cabem ao Supremo. Não cabe, vou dar um exemplo clássico. Não cabe ao Supremo decidir se casar um homossexual tem que casar ou não. Isso cabe ao Congresso Nacional. Processo de politização mesmo. Aí depois o Supremo vai ver se a lei está sendo cumprida ou não. Sim. Não sou contra o casal homossexual, estou dando um exemplo claro de como as coisas estão erradas nesse país, e para não ficar na parte de prende um, solta o outro, pegar um assunto nada a ver. O legislativo, que tinha que fiscalizar, não fiscaliza, executa. Põe a obra aí, vai lá, eu dou dinheiro para entidade. Isso acontece em todos os poderes, não é só em Brasília. Também aqui em Santos acontece isso. Em Santos, eu vi um vereador no ginásio Rebouças, o Edu. Olha, minha verba impositiva, troquei a iluminação do Rebouças para atender o time de basquete e a população. Aí vai lá o técnico de basquete, meu amigo Daniel, dá entrevista lá para o vereador. Não, muito importante, obrigado, vereador. E está lá o que na cabeça do vereador? Prefeitura de Santos, FUPS e a Associação do Vereador. A Associação do Vereador. Uma vergonha.
E eu estou falando no caso aqui da cidade, eu imagino que acontece isso nesse país que não tem, que é enorme. Sim. É um absurdo. Por quê? Porque perderam. Só que o povo ainda vota com sabedoria. Burro é a imprensa. Somos nós. Nós, o nosso colega, eu vou chegar lá. E o executivo, que tinha que estar fazendo as obras, virou o quê? Rainha da Inglaterra. Onde está o presidente? Está na Rússia. Fazendo o quê? Passeando. Fazer politicagem. Literalmente está passeando. Abrir uma porta aqui para ter investimento. Vira o quê? Rainha da Inglaterra, vira um representante do Estado e não um representante do poder. Exato. Porque o poder não está com ele, o poder está na Câmara. Só que o povo votou assim na última eleição. Era Lula ou Bolsonaro, não era? Sim. Vou resumir. O louco que matou metade do país de Covid ou o ladrão, um tiro por ladrão? Como é que decidiu o povo diante das opções que foram colocadas? Vamos eleger o ladrão. Não estou falando que o presidente é ladrão. Estou falando como ele é tido. Eu não concordo com essa tese. Como é que elegeram o Congresso? Vamos botar as pessoas para fiscalizar o ladrão. Mas vale lembrar, Waldo. Eles votaram na oposição. Aí o que acontece? Não, vamos... Chama aqui. Compõe com um, compõe com o outro. Dá a verba para o deputado. Põe o Arthur Lira, que era Bolsonaro aqui, mandando no governo. Põe o Rodrigo Pimentel, é isso, né? O que era também aqui. Põe aqui, senta aqui no colo. E nós, imprensa, normalizamos isso. Como se isso... o presidente tem que fazer isso para administrar o país. Do Rodrigo Um Lira. absurdo. Tem que fazer nada. Mas vale lembrar... O povo não votou para isso. Mas aí, Aldo, eu posso até divergir uma parte. Você concorda com uma parte, mas eu quero ouvir o Maurício, quando você fala do eleitor brasileiro. Vamos voltar um pouquinho atrás aqui. Muita gente votou no ex-presidente Jair Bolsonaro para tirar o PT, o que seria o governo do Lula, ou quem estivesse lá. Depois a gente ouviu dizer que as pessoas votaram novamente no presidente Lula para tirar o Bolsonaro. E há um movimento agora, inclusive, enquanto o Aldo dizia que o presidente Lula está na Rússia, ontem quem estava em Brasília era o ex-presidente Bolsonaro. Teve uma manifestação, uns dizem 18 mil. Melhorou já? Está bem? Depois de deixar o hospital no domingo, passar por cirurgia de mais de 12 horas, onde estava num caminhão. Está parecendo o ex-presidente São Luís Álvaro, que sai do hospital e viaja até Barcelona. E ontem ele até declarou o seguinte, hein? Faz live do hospital. Eu até anotei aqui, o ex-presidente Bolsonaro participou de um ato pela anistia dos envolvidos em 8 de janeiro, que reuniu, segundo a polícia local, a polícia do Distrito Federal, 4 mil pessoas. Você viu que o Congresso aprovou ontem? A anistia para o Bolsonaro, para 4 ou 5 lá. Sim. E mais. Um negócio para favorecer o Ramagem é um absurdo. E ele declarou o seguinte, que o Congresso ter aprovado ou aprovar a anistia para ele e para outros, ninguém tem que se meter nisso, que é um ato lícito, né? Ô, Maurício... sabe o que acontece, Edu? Não é porque é um ato lícito que eu tenho que concordar. Claro que não. O Congresso tem o direito de aprovar, como aprovou esse perrulicário todo na Constituição que eu estava colocando. Sim. Direito tem. Não concordar, não. A lei... Não é lei, ora não é para ser concordado. Não, é para ser para ser obedecida. Eu não concordo com um monte de coisa da justiça, mas a justiça determina. Agora, a que ponto chegamos, Maurício? O presidente viajando no dia da vitória, né, comemorando a vitória da Europa, praticamente a gente tem que dizer da Rússia em cima dos alemães, o presidente Lula e uma comitiva, em Brasília o ex-presidente Bolsonaro fazendo essa manifestação, tendo apoio de muita gente no próprio Congresso, com essa possibilidade, com até o Congresso aprovando uma anistia que ainda vai ter que ser submetida à apreciação, mas é um passo importante. E a gente vê o Brasil aí que está enfrentando muitos problemas na economia. A gente vê o empresário hoje sem saber, inclusive, até eu achei até interessante, né, do ponto de vista, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes Freitas, que o presidente Lula foi lá por causa da vitória da Segunda Guerra Mundial? O presidente Lula estava vivo? Não, que eu saiba. Bom, 45. 45. Não, ele nasceu no final de 45. Então. Não pegou, né? Agora o que acontece? Não precisaria... Será que ele é filho de algum judeu que veio de lá para cá? Judeu nordestino, talvez. Teve muito embaixador brasileiro que salvou os judeus. Mas aí que está. Aí você pega esse tipo de manifestação e aí você pode observar, né, que a Câmara vai enfrentar o STF,
porque aprovou o texto para tentar barrar a ação contra o Bolsonaro e outros acusados do golpe, que é o que o Aldo citou. E a Câmara aprovou o pedido de sustentação de ação penal por tentativa de golpe, que incluiu aí o ex-presidente e o deputado Alexandre Ramagem, né, lá do Rio de Janeiro. E o Supremo já deu indicações de que não vai acatar a decisão dos deputados de ontem. Então o Supremo já está avisando, esquece, não vai ter. Ontem teve até um bate-boca do Flávio Dino, né, ministro, com um outro ministro. Mendonça, né? Isso. E em alto tom, uma coisa que foi até deselegante. Ele mais foi. Ô Maurício, a gente está perdendo o equilíbrio, a gente está vendo que várias ações de vários pontos importantes, quando você fala em Supremo Tribunal, é a nossa corte. O Edu te faz umas perguntas. Não, mas o Maurício. Quando a gente teve equilíbrio naqueles países. Não, mas num momento como esse, né, o Maurício, Meu Deus até do para céu. entender, se a gente não tiver o mínimo de equilíbrio, já se fala a cântaros, né, nesse momento, só da eleição do ano que vem. O país não está bem, o país tem problemas. Tá, aos frangalhos, não. Mas se a gente não caminhar com isso, vai chegar um ponto que a economia vai ficar desequilibrada. Você veja que a desindustrialização, que já vem aí de mais de 30 anos, só acelera. A gente tem perdido no nosso produto interno bruto, a gente tem caído, a gente tem visto aí, alguns estão entendendo. O governador de São Paulo declarou, não sei se o governador que está numa situação, ele tá dizendo para nós que ele quer continuar no governo do Estado e sair para a reeleição no Estado. Já parte do seu apoio, o Felício Ramute, o vice, ou o Gilberto Kassab, declara, não, ele é o nosso homem mais forte para o governo federal. Eu quero saber uma coisa, já que você está... Misturei até assunto aqui, mas é importante. O nosso governador... Vou fazer uma pergunta. Pois não, faça. É que você frequenta a nossa Escola Santista de Astrologia, o Jorge, talvez você possa... Eu não tenho frequentado, mas seria bom. Viu? Eu estou precisando... Eu quero... O governador Tarcísio vai entregar a segunda fase do VLT ou vai ser o sucessor? Se comprarem as portas e os sensores, ele entrega. Porque depois do que aconteceu também no metrô, acho que o governo vai falar, não me inaugura nada sem as portas e com os sensores. Ele já fechou a MTU, pô, nem entregou. Então, mas fechou a MTU, segundo ele, para conter certas manobras do transporte do Estado que não ocorriam de forma correta. E agora uma outra empresa, a Artesp, vai tocar. A última vez que ele esteve por aqui, que ele só vem aqui encontrar o Lula, né, Maurício? É impressionante. Ele fez elogio ao Lula, eu queria chegar nisso. Ele falou que ele tem uma equipe maravilhosa, que ele não tem que fazer nada. Não. Que ele é um pinguim de Madagascar. Nossa. Sorria e acene. Eu quero parabenizar. O Aldo foi fundo, hein? Pinguim de Madagascar. Ele falou, não fui eu. Foi na minha, do governador Tarcísio. Lá no Porto, no dia da assinatura do convênio. Eu falo para o nosso querido governador que eu quero ser um pinguim de Madagascar e ficar acenando quando ele pegar o prefeito Rogério para a volta inaugural do VLT na segunda fase. Eu quero ficar lá na Praça Mauá acenando, que nem um pinguim de Madagascar, sorrindo e acenando. Que obra maravilhosa! Que obra! Sabe? Mas me dá informação. Não já dá. compraram as portas? E os sensores? Nada. É que era abrigo para morador de rua. E ninguém cobra. Por quê? Porque o governador Tarcísio é amigo do Bolsonaro. Imagina, ele está dando casa para morador de rua. Aqui, Aldo, esse é um jornalista nacionalista. Dá uma olhada dentro do óculos dele aqui. Olha que bandeira tem aqui dentro. Dá uma olhada. Nem sei. Tudo. Bandeira do Brasil. Olha aí, o Edu olha o meu óculos melhor do que eu. Jornalista que, olha, pode falar agora. Vamos lá. Nunca percebi isso já aqui. Que ele falou. Isso não quer dizer que eu sou bolsonarista, hein? Não sei não. Eu sou brasileiro. Já deixou nas entrelinhas uma dúvida no ar. É um patriota. Sou patriota, mas nunca votei no Bolsonaro. Então, como é que é aquela frase, então? A família... acima de tudo? Não. Como é que é a frase? Eu sou... Deus o meu cantor predileto chama Pio Pirata. Mas vamos lá. O governador Tarcísio de Freitas que diz, quero continuar a ser governador, mas falou com aquele sorriso do lado da cena, que a gente não faz. Ele declarou o seguinte, diz o governador Tarcísio Gomes de Freitas que sensibilidade do presidente Lula vem ajudando o Estado de São Paulo em projetos muito importantes e exaltou o papel do presidente também junto ao BNDES. Meu querido Maurício Franco, o senhor que é um homem... O Maurício é vamos dizer assim, se estivéssemos no conclave, aquele bispo que está lá no final da Capela Sistina, só ouvindo, só ali, e só percebendo a ação de cada um, aquele negócio de trocar olhares, papel
chapeuzinho, né? E aí o Maurício vai só ali na espreita. O Maurício é aquele cara do conclave que exatamente, cuida do chega lá, banco lá, que fala, não pode. Aí ele pega no corredor, pega o outro cardeal. Com saudade do governador do Papa Francisco. Aí ele pega o outro cardeal e fala assim, o Aldo não dá não. Tira o Aldo dessa lista aí. Pô, mas aí eu tô traindo... Não, esquece. Você vai votar em quem? Eu ia votar em você. Aliás, só um comentário para não deixar Diga, passar. Maurício. O personagem do filme Conclave, um dos candidatos fortes, chamava-se Aldo. Aldo Bellini. Chegou lá, chegou onde eu ia chegar. Verdade. Chegou onde eu ia chegar. Então, há um fundo de verdade nisso. Agora, essa prosa do governador, esse elogio ao presidente, num momento como esse, soa como para você, Maurício? Olha, eu assim, tirando o aspecto irônico da sua pergunta, e o conclave, é evidente, mas eu acho que eu fico feliz com esse tipo de... Eu também. Porque o que a gente... No governo Bolsonaro, tratava os governadores de oposição como inimigos. Exato. Isso é uma postura irresponsável do presidente da República do país inteiro. Como a gente não pode tratar, né, o ex-presidente como inimigo também da pátria. Então, eu acho que tanto de parte do Lula quanto de parte do governador Tarcísio, ter esse tratamento democrático, essa convivência o mais possível harmoniosa, faz parte do papel para o qual os dois foram eleitos. Um no governo do Estado de São Paulo e outro na presidência da República. Então, colocado isso, eu acho positivo isso, né? Eu acho, inclusive, que isso, a questão do túnel, que eu acho que agora vai, sou um cara otimista, eu acho que agora vai. Tem a ver com esse tipo de comportamento dos dois. Há uma comitiva e uma comissão que foi para a Alemanha. Organizada pelo deputado Paulo Alexandre. Isso, que preside a comissão de portos e aeroportos. Foi o vice-governador. Isso, exato, Felício Ramute. Eu queria voltar um pouquinho. Diga, Maurício. Eu fiz o seguinte comentário. Quando que esse país foi equilibrado? Eu acho que se a gente pensar na eleição do Tancredo, mas é de 85, Fato. 40 anos. Fato. Eu acho que o Brasil nunca teve um período de equilíbrio democrático. Lucidez, né? De lucidez, de equilíbrio democrático e tal, de realização de eleições, sempre com eleições democráticas e tal, como de 40 anos que a gente tem aqui. Correto. Embora um bando de aloprado que tem que ser preso no dia 8 de janeiro de 2023, fizeram o que fizeram em Brasília. Correto. Né? Apesar de tudo, e felizmente para nossa sorte, nada daquilo deu sorte, e agora tem que ser responsabilizado. Os mandantes também. Não, só para quem tem dúvida, procure na internet vídeo de policiais de Brasília relatando o que sofreram naquele dia. Sim. Com barras de ferro sendo alvejados, jogados de cavalo no chão. Então, isso aí não é só o Perdeu Mané e Batom que estava na estátua lá. Isso não, teve muita violência e muita destruição que nós estamos pagando. Mas, enfim, perfeito. A nossa democracia resistiu a isso. Exato. São 40 anos que eu acho fantástico. Eu acho que, por outro lado, em paralelo, tem uma coisa perigosíssima, que é esse desequilíbrio que a gente está comentando aqui, com o papel especialmente do Congresso. No sistema capitalista, no regime democrático, tem um negócio importantíssimo que acaba provocando o desequilíbrio entre os poderes na atuação. Esse negócio chama-se dinheiro. Quem tem o poder sobre o dinheiro tem mais poder e desequilíbrio. Então, especialmente com o surgimento do orçamento secreto, o Congresso Nacional, que já era um amontoado, que tinha um negócio chamado Centrão, que tem, com muito poder, ficou com muito mais poder ainda. Então, você tem um Congresso conservador, um Congresso majoritariamente de direita, e um governo de esquerda. Só que, como os dois não conversam, cada um fica uma briga em termos de poder. E o poder é definido pelo dinheiro. Isso mesmo. Então, essa espécie parabéns, de mobilização que a gente tem hoje tem muito a ver com isso. Parabéns. Eu não sei por que você está assustado. O Rui Carlos do Guarujá dá parabéns aqui pelo PSD faz parte dos dois governos. União Brasil faz parte dos dois governos. Os republicanos, partido do governador Tarcísio, faz parte do governo Lula. Vale lembrar que o doutor Roberto voltou aqui, ele falou, brincadeiras à parte, parabéns pela lucidez e pelo comportamento dos seus convidados e o vosso, Eduardo. Parabéns pela maneira. Eu tenho evitado de assistir alguns jornais, telejornais, como ele cita aqui alguns nomes, eu vou até preferir não citar, não vou cometer essa falta de ética, mas eu respeito sua colocação, que passa o dia inteiro, ou é para um lado ou é para o outro, e não tem exatamente o que o doutor Maurício, falou, o equilíbrio nas ações e nas análises. Né? Deixa eu mandar um abraço para o Rui Costa também, que mandou um abraço aqui para a gente, dizendo Ministro? o seguinte... Não, esse aqui é Rui Costa. Rui Souza, que está aqui. Rui Costa é o Rui Souza, que é de Cubatão, ele declarou o seguinte, Rui, desculpa,
ele declarou o seguinte: na política municipal, você vê nas câmaras municipais, no Estado, na Assembleia Legislativa e no governo federal, é a mesma coisa. Só muda a intensidade e a gravidade. Não vemos seriedade nisso. Veja o que está acontecendo em algumas câmaras da região. Vamos ter eleição no município. É verdade, município de Mongaguá. Agora a preocupação é outra, o município fica ali. Ele diz que a filha dele mora em Mongaguá e a cidade está um descalabro. A cidade está abandonada e ele cita aqui. Isso, o tubarão está lá. De novo, ele diz assim: o povo de Mongaguá paga, mas ele cita nos 3 níveis: municipal, estadual e federal. Parece que a política não é feita com seriedade. Não só nos 3 níveis. Eu preciso, antes de acabar o programa, Souza, responder. Chamar ele de menino vai ficar o Maurício comigo. me fez uma pergunta que você não me deixou responder. Diga aí, depois vamos para o intervalo, depois tem uma pergunta para você. Tem intervalo? Tem intervalo. Tem mais intervalo. Ainda tem intervalo? Tem intervalo. Já vou deixar... Então põe o intervalo. Vou no intervalo agora e vou deixar a pergunta aqui, porque o Carlos Eduardo... Vou pegar o 6º café aqui, que tá bem Carlos grosso. Eduardo de Campinas perguntou para mim o seguinte: o que acha, e eu vou deixar para o Aldo responder. O ministro Gilmar Mendes do STF negou os pedidos de afastamento de Edinaldo Rodrigues. Quem é Edinaldo Rodrigues? Carão, presidente da CBF. Agora o STF está se preocupando com o presidente da CBF. Está batendo um bolão. Está batendo um bolão. Quem vai responder depois do intervalo é o Aldo aqui, ou o Maurício, se quiser gastar o tempo dele, também comenta. A gente vai um rápido intervalo e volta já. E olha que o Aldo está se entupindo de café, sabe por quê? Porque ele está querendo subir a diabetes dele. Um abraço. Eu volto já. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para sua empresa é M Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Engie Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engieplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Engie Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engieplus.com/. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engie Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife.
completa, a M Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. Querido, que é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? O mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro, Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre da tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191, o telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 97408-5990. Vamos, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, né? Graças a Deus, sempre cheio, e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente já era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria de Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado e como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Né, aqui em Santos, desde 2007, né, tem mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, os países da União Europeia já fazemos trabalho lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando o nosso. Então, vamos olhar para o pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui. Ele já esteve na Alemanha, repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, cara. Não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. Ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Já estamos de volta às 10 horas em ponto, só passando informação aqui. O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, assumirá cargo no Nubank, um banco digital, a partir de julho. Economista, e ele será vice... Como é que é a pronúncia correta, Maurício? É chairman? Chairman, vice-presidente. Né? E chefe global de políticas públicas, além de assumir um assento no Conselho de Administração do Nubank, após completar a quarentena que só termina em julho. Tá? Então não é agora, mas vai assumir esse cargo com um bom salário, com certeza. Agora, Aldo, para responder rápido, para a gente finalizar o programa, eu acho estranho demais, mas o ministro Gilmar Mendes, seu amigo, já esteve em Santos por 2 ocasiões. É, torcedor do Santos. Torcedor do Peixe. Você quer rir? Uma vez eu estava em reunião com o presidente Modesto Roma, aí ele já pediu para não passar a ligação. Passa uma ligação. Aí ele atende, o Modesto era mal criado. Sim. Porra, caralho, eu falei para não passar. Corta isso aí, Virgínia. Não, pode passar. Ministro, tudo bem? Ah, não. Eu vou ver isso para o senhor, tá bom, ministro? Tá bom? Aí ele pega. Pô, manda o boleto da mensalidade do associado Gilmar Mendes no e-mail dele, pelo amor de Deus. Bom, só isso. O cara ligou para cobrar mensalidade, para pagar a mensalidade. Parabéns ao ministro. E o Santos precisando de recurso, né? Então esqueceram de mandar. É impressão, mas vou pegar o Maurício para o Maurício finalizar. Depois agora, conta isso da CBF. O Gilmar Mendes parece que é sócio dele no negócio de faculdade lá. É um absurdo. Essas coisas que esse país permite, que é um absurdo. E respondendo ao Maurício sobre o Santos, é o mesmo problema do país. O Marcelo Teixeira está mal cercado no Santos. Ou ele muda tudo, do CEO. Eu vejo o presidente Marcelo Teixeira como bem intencionado. Ou nós vamos voltar à Série B. Esse é o medo. Bem intencionado todo mundo né? Esse é o medo. Esse é o medo da volta. E para finalizar, o Maurício vai comentar a respeito disso, mas vamos lá, Maurício, já que ele respondeu da CBF, se você quiser acrescentar, só para fechar a última notícia, o ministro Bruno Dantas, do TCU, Tribunal de Contas da União, deu 15 dias para a Previdência, o INSS, informarem medidas para investigar
responsáveis pela fraude apurar. Por sua vez, também o governo ainda vai calcular o número de aposentados atingidos pela fraude a serem ressarcidos. E o ministro Bruno Dantas quer rapidez na decisão e também como será feito o reembolso, o ressarcimento dessas pessoas. Bom, é o mínimo que tem que fazer, né? Mais uma da série, depois da Casa Arrombada, eu vou lá que eu... Boa, Maurício. Para lembrar que esse esquema começou em 2019, passou todo o governo Bolsonaro, passou 2 anos, metade do governo Lula, sem que isso fosse apurado devidamente. E aí a gente fazia os autos, é claro, no escalão médio, o INSS certamente tem funcionários envolvidos, evidente. Perfeito. Claro. Perfeito. A pergunta é se, por exemplo, o presidente do INSS, a Janessa, o ministro estaria envolvido nesse tudo que está sendo. Exato. E tem que ser apurado. Agora, Edu, quando você faz gestão, tem algumas coisas que você não. Algumas informações gerenciais que te trazem. Se você é um presidente, se você é um ministro, tá, você não tem como não ver. Você não tem como não ver. Sim. Tem uma informação que eu em 23 ou 24, portanto, já recentemente, chegou a fazer 1.500 averbações por hora. Quer dizer, eu digo, um gestor desse, pega, olha essa escala, não é possível que não faça nada. Então, das duas, ou ele está sendo beneficiado por isso, ou é de uma incompetência tremenda. E nos 2 casos, não tem que estar lá. Exato. Bom, quer acrescentar algo para a gente encerrar? Não. O que você espera com o relator? O que você espera da reunião o que você espera da reunião do Conselho em relação à nova Arena do Santos? Uma vergonha. Uma reunião que sempre está tendo reunião online, não estou fazendo reunião online por minha causa, tem medo que eu grave. Eu gravo mesmo. Por que querem fazer as escuras? Aí que nós vamos saber onde é que querem mesmo, se querem fazer com a Arábia Torre, ou se querem fazer no Paquetá, se querem fazer na Praia Grande, se querem fazer na Vila Casqueira. Vamos fazer assim, Virgínia. Amanhã. Aí que nós vamos saber. Vamos fazer assim, mas porque amanhã. Acho que está gravando ou não quer dizer nada, porque você não controla os 300 conselheiros, eles abrem a boca. Vamos fechar o assunto aqui, Aldo. Amanhã eu vou te pedir gentileza. O Aldo não precisa vir aqui. Você manda o link, ele entra online, abre o quadrinho dele na tela, vamos ter aqui o Chagas amanhã e o Sandro Tadeu, não é isso? É. E aí o Aldo vai entrar para falar o que ele apurou dessa reunião do Conselho, porque eu não aguento mais não ter resposta e falar com tantos não vai ter resposta nenhuma em relação a Arena. Então, Aldo, a Virgínia vai entrar em contato com você. Sem problema, mas a resposta vai ser nada, 5 minutos. Porque é importante. E olha, sim, posso ficar 5 minutos fazendo. Nada. Não sei se você sabe, mas aqui, graças a Deus, nossos ouvintes, aqui pela rádio, a minha timeline aqui da rádio, eu acho que ficou melhor ainda. Obrigado aí pelo carinho. O pessoal elogia muito a tua postura também, apesar da sua picardia. Você da picardia, que citou o doutor Roberto, você é muito elogiado, né? Mas deixa eu me despedir aqui. Não pode de puxar saco. Não, super. Maurício Franco, é sempre uma honra. Eu fico aqui arrepiado quando o Maurício participa pela capacidade, o equilíbrio emocional. Acho que ele vai largar o ex-presidente no Banco Central. A inteligência... Ele se coma, mas cuidado. Está faltando no Brasil isso, o equilíbrio emocional, nós precisaríamos de uma máquina de produzir seres humanos com a capacidade técnica e inteligência, e a inteligência e o equilíbrio emocional do Maurício Franco. Muito. Teríamos um país, com certeza, que eu sou fã do Maurício. Nossa, o Brasil seria outro, se tivesse vários Maurícios. Não, Maurício, eu falo isso, se você fosse candidato a qualquer cargo, poder contar com os nossos votos aqui. Eu tenho uma admiração profunda pelo Maurício. Sim. E o doutor Roberto, quando cita aqui, ele sempre fala, pô, Maurício, aconteceu alguma coisa? O doutor Maurício não vai mais do programa. Eu falo, não, doutor Roberto, é que o Maurício tem outros afazeres e ele vence. Entre um deles, eu sou atualmente diretor financeiro da Pinacotec, que é uma forma de contribuição, evidentemente. É isso aí, exato. E, para mim, é um prazer poder ajudar a cidade nisso também. E obrigado pelo carinho. São sinceros. São sinceros, de coração, viu, Maurício? E é um prazer sempre estar com o Aldinho. E o Aldo também já nos conquistou aqui pela sinceridade. O Aldo é uma figura. Já tem gente que me conta, fala, pô, você leva o Aldo lá, o Aldo escolheu o programa, vai continuar indo. Sabe o que eu falo? Já falei para duas pessoas. Sabe o que eu falo? Sabe o que eu falo para eles? Em sua defesa, viu, Aldo? Duas pessoas que são do nosso meio. Normal. Me disseram isso, sabe o que eu falei? Convido você a não acompanhar mais o programa. Normal, caguei. Se elas estão acompanhando, não sei. Mas eu falei, cara,
Eu não estou desconstruindo ninguém. Você não vai abrir mão do Aldo Neto? Não abro. Eu acho que o Aldo... Sabe que eu sou muito franco, eu gosto da sinceridade. E a gente sofre muito por ser sincero. E o Aldo é muito assim também, né? Então, eu não sofro, não. Não, mas quem não gostar... Eu não ligo para opinião. Quem não gostar do programa, eu convido a não acompanhar o programa. Opinião, eu sou o seguinte, nós estamos na era da produção de conteúdo. Todo mundo produz conteúdo. Falo, o lugar certo para produzir conteúdo é no vaso sanitário, onde todo ser humano produz conteúdo. E opinião também, todo ser humano, todo ser humano tem a sua. Não quer ver? Não vê. É aquilo que eu acho, um bando de puxa-saco. Colocar na avenida agora? Se não quiser assim, não assiste. Posso colocar na avenida agora? As suas grandes fontes, rapidinho, hein? Grandes fontes. Temos alguma mudança no secretariado do prefeito Rogério Santos em breve? Com certeza. E mais, eu quero dar parabéns ao nosso amigo que esteve aqui ontem, Vladimir Matos, que começou ontem no X. Conhece o X, né? Lançou o candidato a presidente. Lançou, não, relançou. Pode falar o nome. O candidato a presidente do Santos, com o mesmo discurso que ele apresenta. Ele falou que estaria junto com ele. Desde 2001, a primeira eleição que ele disputou. Mesmo discurso, uma papagaiada. E qual é o risco de ser eleito? Porque o associado do Santos é mais burro que a população brasileira. Viola, pode falar o nome aí. Fernando Marcos Silva. É isso aí. Ele falou ontem aqui, olha, outra coisa, parabenizar o Vladimir também pela sinceridade. Ele falou, Eduardo... Não, o Vladimir é um cara muito sério, eu adoro o Vladimir. Eu tenho uma reunião com o Fernando, falou, ou comentou, não disse que se trataria objetivamente do que ia conversar, mas o Aldo colocou, e eu aqui, nós vamos abrir as portas, sem sombra de dúvidas, para debater. Mas só para lembrar, o Fernando Silva é o cara que, em 98, chegou o presidente Samir com os dólares milagrosos, acho que era 50 milhões de dólares, na época era um valor muito relevante, hoje já é dinheiro de pinga, da Octagon com o Tavares. Aí o presidente Samir não fez, ele foi ser conselheiro na chapa do Marcelo, defendendo a Octagon. Aí o Marcelo chegou lá, contratou o Rincon, vai vir o dinheiro da Octagon. E o dinheiro da Octagon? Chegou? Aí foram visitar a Octagon, uma salinha do tamanho aqui do nosso estúdio lá em São Paulo. É brincadeira. Né? E olha, em relação a eu, viu, Hamilton, você perguntou do esporte, do programa de esporte, a gente vai resolver. Estamos atrás do parceiro certo. Se a gente tiver os parceiros certos, a gente coloca o programa no ar. Maurício, um abraço, ótimas reuniões, bom trabalho, ótima semana, bom Dia das Mães, leve o nosso abraço, nosso beijo carinhoso, a nossa querida Denise Covas, para que ela possa, inclusive, sempre estar ao seu lado, também servindo de grande companheira. E a outra que tem uma inteligência emocional bastante importante, se bem que eu diria que a Denise Covas, se chutar a canela dela, chuta a sua. Denise Covas, Denise Covas, além disso, é uma grande... Ela faz uns discursos maravilhosos. Ela fez um discurso aniversário do Porto, histórico. Ela fala com propriedade. Olha, poderia estar no Santos. O para não fugir a regra, continua sendo maldoso. E tem essa picardia salgada, azeda, ácida. Mas obrigado pelo convite, você para fazer aqui com vocês e vou transmitir Santos e Ceará, quem ganha, Maurício? Allianz Parque, jogo confirmado. Santos? Eu acredito sempre. Ainda bem, eu pensei. Eu sou torcedor iludido, eu sou coerentemente não iludido. Larga o osso. Aldo Neto, Santos e Ceará, agora confirmado para o Allianz Parque. Quem ganha? Mister. Amanhã a gente volta com mais um Ponto a Ponto Rádio Star News, 24 horas no ar. O programa sai do ar, mas a rádio continua. 24 horas no ar, faz parte do seu dia. Agora com o novo app, hein? Para Android e iOS. Então não perca tempo, baixe na palma da mão e nos leve para qualquer ponto do planeta, hein? E vamos falar sobre o mês da conscientização e consciência no trânsito, o Maio Amarelo. Vamos trazer o pessoal da CET de Santos para nos ajudarmos também. Bora, Virginia? Vamos embora. Tchau. Fique com Deus e até amanhã. E como diria Manduca, né? Nosso querido Armando Gomes, Deus existe. Só não sei onde ele está nesse momento. Tchau.